também considero um cara sério, um cara correto, honesto. Mas eu também acho. Mas ele fala, o presidente, que é uma pessoa séria, correta, para a segurança dele e da família dele, eu acho que ele tinha que sair também no final do ano. Também falou, é verdade. O outro sufoco foi o jogo lá de Fortaleza, né? Ceará e Vasco, Edmundo. 0-0 e principalmente no segundo tempo. O Sport vencia a partida e o Ceará partindo para cima, se fizesse o gol, a vitória para beliscar ali a Sul-Americana, foi um sufoco para o time do Vasco, Edmundo. Eu assisti atentamente a esse jogo, um jogo do nível técnico baixo, né? O Ceará fazendo mais festa do que querendo de verdade ganhar o jogo. A gente viu até pela chegada do Ceará ao estádio. O Vasco vive um momento muito difícil, mas os jogadores estão de parabéns. Assim. Não estou dizendo que os jogadores são excelentes, jogadores não. A maioria deles não tem nível até para vestir a camisa do Vasco. O Vasco que eu aprendi a amar merecia ter jogadores melhores. Isso é só uma opinião particular. Agora, vontade, determinação, garra, entrega, isso não faltou. Faltava organização, faltava nível técnico, até porque o Pikachu, né, um dos melhores do time, não jogou. Foi expulso, né? Mas o Vasco tem uma capacidade mesmo com todos os problemas, tem uma capacidade de revelar. Hoje tinha Marrone, tinha o outro menino, como é o nome dele? Caio Monteiro. Tem uma capacidade muito boa de revelar. Enfim, então acredito que o Vasco possa ter um futuro melhor. Agora, foi no limite, né? Foi no limite, porque o Vasco fez a parte dele, não dependeu de ninguém, mas é sempre muito difícil encarar. Imagina se o Ceará precisasse da vitória para escapar. O Ceará ia jogar mais do que jogou hoje, a festa foi lindíssima e o Vasco poderia ter tido uma má sorte. Não precisava ter deixado para a última rodada. Teve muitos jogos em São Januário que ele poderia ter ganho e ter conquistado uma posição melhor. Ficou em 16º colocado, 1 ponto apenas à frente. É para reflexão, é para refletir sobre o futuro, né? Então não vai ter esse problema financeiro, né, de queda de arrecadação, mas não pode que o time com a 4ª ou 5ª maior torcida do Brasil ser apenas o 12º em arrecadação, é muito pouco. Tem que ter novas receitas para ter um time mais forte. Você não quer citar nomes aqui, também nem acho necessário, de jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco, na sua opinião. Mas se os jogadores não têm culpa não. Quem você pediria então para ficar no Vasco em 2019 desse elenco? Olha só, Prieto, a gente tem que ser bem honesto com as coisas. O Vasco teve uma eleição dia 7 de novembro e uma outra eleição no Conselho dia 20 de janeiro. Faz as contas aí, PVC, me ajuda aí. São 7 de novembro. 7 de novembro. A 7 de dezembro, um mês. 2 meses e meio. Nesses 2 meses e meio que o antigo presidente perdeu a eleição, ele deixou embora Anderson Martins, Nenê, Madison, Douglas, ao longo da temporada passada, Paulinho, Matheus Vital. Com esse time, o Vasco não passaria esse sufoco. Então, assim, não é questão de política, não estou envolvendo política, a questão é que está errado. Você perdeu uma eleição e continuar no poder. E aí você sai vendendo a todo mundo. Vende jogador até que não precisa receber. Matheus Vital foi vendido ao Corinthians e não entrou dinheiro na negociação. Então não justifica. Se você precisa do dinheiro para pagar algumas coisas... Foi vendido, não entrou em dinheiro, então foi doado. Não sei como é que explica isso aí, mas a explicação foi que o crédito foi para o empresário, porque tinha uma dívida com o empresário. Então, assim, é uma péssima administração. O fruto disso, o que é? Lutar contra o rebaixamento. Então, assim, alguma coisa tem que mudar internamente. Internamente tem que mudar.
Tem que ter alguma penalidade para quem faz uma administração desse tipo. Eu te responderia 4 jogadores. Fale 4 jogadores. Esse goleiro, Fernando Miguel, que foi fundamental do Martim, depois, né? Que ele entrou, ele fez bons jogos. Pikachu, dos principais jogadores. Thiago Galhardo e o Max fez bons jogos, e o Max se cuidando mais, afinando mais, foi importante também. Estou falando assim, para elenco. Agora aí você pode... Andrei, não é mau jogador, volante. O Andrei cresceu. Bom jogador, é bom jogador, jovem, é do clube. Enfim, agora, como o Edmundo falou, agora o presidente atual, no caso o Campelo, vai ter um novo ano e ficou na primeira. O PVC citou a quantia. Se o Vasco cai, ia ser um terror. Agora permanece, vai ter uma receita. Precisa melhorar esse time, porque o torcedor do Vasco fez a parte dele, hein? Lotou São Januário, botou mais de 2.000 pessoas aí, num Castelão lotado, torcedor do Ceará. Então, assim, se melhora o elenco, cria receitas, faz um time melhor, o torcedor vai. Claro. Assim, o torcedor vai... Tá mostrado, esse campeonato brasileiro tem uma média de público ruim, mas é a melhor em 31 anos. E isso é fruto de times de massa que foram bem, como Flamengo e São Paulo no período do campeonato, mas é também de alguns processos dessa novidade, que é a fidelização de torcedores. O Vasco pode ter uma média de público de 20 mil pessoas, também de 18 mil pessoas, 19 mil pessoas. O Vasco pode ter, uma torcida enorme. O Fluminense pode ter uma média de público maior. O problema é você não ter um time competitivo, que aí você tem que ficar jogando num estádio que cabe menos pessoas. Sim, para usar esse estádio como um caldeirão para ganhar o jogo. Claro, cuidar, assim, aquela torcida vai fazer uma pressão ali. Mas você imagina o Vasco com um time melhor jogando no Maracanã. A torcida do Vasco bota 60 mil pessoas. O Vasco pode ter o Flamengo teve 47. O Maracanã é melhor também, né? Porque não pode com aquele gramado ali. Mas o Flamengo conseguiu criar um fato novo, que é ter 47 mil pessoas de média de público. O Vasco tem potencial para ter 40 mil de média de público. O Fluminense tem potencial para ter 30 mil. Acho. Desde que trabalhe para isso. Não é ficar achando que assim, venha torcedor. Não, você tem que fazer política para trazer o torcedor. Simon, Rafael Claus apitou o jogo? Como é que foi o trabalho dele? O Rafael Claus, que na minha opinião foi o melhor árbitro do futebol brasileiro. Não é o Daronco? Na minha opinião, nesse campeonato, nessa edição, foi o Rafael Claus, que foram 23 jogos. E o Daronco também. Eu sempre disse que o Daronco e o Rafael Claus são os dois principais, mas nesse campeonato o Claus foi melhor que o Daronco, né? Então, a minha opinião é que ele foi o melhor árbitro do futebol brasileiro. Foi muito bem no jogo. Um jogo fácil, né? Um jogo de nível técnico baixíssimo. Ninguém entrava na grande área. Teve uma defesa ali do Everson, né? O goleiro de uma bola do Marrone, e pronto. E depois o goleiro do Vasco fez outra defesa, e parecia que o Ceará, buscando vaga na Copa Sul-Americana, também não jogou com aquela insistência que jogava sempre. O Vasco se defendendo. O Maxi Lopes, eu concordo com o Zinho, que é bom jogador, mas tem que emagrecer uns 85 quilos mais ou menos, né, porque está totalmente fora de forma. Mas a arbitragem foi bem. Perfeitamente. 85. Porra, tá redondo de gordo. No segundo tempo ele caminhou. Se perder 85, ele vai ficar com 15. No segundo tempo ele caminhou. Até ele joga no futebol brasileiro. É o melhor jogador do Vasco, hein?